Faixa 31. Silêncio moral. As abordagens humanas verbais devem sempre se caracterizar pela beleza da forma e profundidade do conteúdo, a fim de que a palavra oral seja sempre musical mensagem que desperte simpatia e amizade. O verbo zurzido ruidosamente, além de agredir os ouvidos e, consequentemente, a emoção das pessoas, destoa de maneira agressiva da sua finalidade. Por muito se falar, pouco se é ouvido. Quanto mais se alteiam as vozes, mais ruídos ampliam os sons, produzindo bulha e mal-estar nas pessoas educadas e, portanto, sensíveis. É muito útil poder falar-se no momento adequado e especialmente silenciar-se quando as circunstâncias assim o exigirem. Há, desse modo, silêncios diferentes. Aquele que é harmônico e reconfortante, pois que favorece a reflexão e mantém a paz, assim como aquele outro que é a quietação da palavra, enquanto os sentimentos em fúria ou em aceitação imposta rebolcam-se no íntimo, enfermando quem assim se comporta. Nesse último, amplia-se a rebeldia, surgem os propósitos nefandos de vingança e de agressividade, ressumando angústias e protelando o desconforto emocional. Crimes hediondos são urdidos nessa situação, como forma selvagem de desforço, pois que as paisagens do coração tornam-se refúgio dos monstros da fúria e do prazer do desagravamento. O silêncio moral, que é resultado do equilíbrio e reflete as intenções superiores do indivíduo, consegue diluir as ofensas quando lhes são atiradas, ampliar os campos do bem quando se tratam da ensementação de recursos enobrecedores, acalmar as ansiedades, retificar atitudes e elaborar programas de desenvolvimento espiritual. Nem sempre é fácil lográ-lo, porque a mente, como asseverava Buda há mais de 2.500 anos, é semelhante a um macaco louco pulando de galho em galho, sendo necessários a disciplina e o exercício contínuo para serená-la. A partir dessa conquista, torna-se mais aprazível vivenciar-se a quietude ativa do pensamento mediante o silêncio no tumulto do que em tentar competir com a algazarra a fim de impor as próprias ideias. Há muito barulho perturbador nos relacionamentos humanos, cada pessoa mais desejosa de ser ouvida em relação a outra, impondo a sua palavra como desabafo das constrições penosas que experimenta, sem tempo mental para raciocinar. Fala-se então apenas por falar-se, dando lugar a grupos loquazes e vazios de conteúdo que explodem com frequência em gargalhadas de zombaria ou de prazer, nas quais se apresentam mais esgares do que sorrisos promotores de saúde. O silêncio edificante faz muita falta no contexto da sociedade aturdida. Observa os discutidores contumazes e verás que sempre estão do outro lado de qualquer questão, a fim de dispor de recursos para as vexatórias acrimônias e acusações de que se fazem portadores. Não têm interesse em esclarecer coisa alguma, somente o desejo de falar, de chamar a atenção, de se opor. São os faladores de ocasião que se permitem a balbúrdia a fim de fugirem de si mesmos, em cuja companhia detestam permanecer. Evita-os no teu círculo de relacionamentos. Mede-se de alguma forma a estrutura moral do indivíduo pela maneira como expressa suas ideias, dos silêncios que sabe reservar-se quando se faz necessário. Os palradores invariavelmente são conflitivos e atormentados, utilizando o verbo de maneira desnecessária para chamarem a atenção para sua prosápia e impertinência. Não possuindo valores reais que despertem o interesse dos demais, se utilizam de forma atrevida da verbosidade para se destacarem,
mesmo sabendo que essa atitude torna-os desagradáveis e censuráveis. Têm necessidade de valorização, embora lhe seja sempre negativa. Encontra-os em toda parte, sempre dispostos a digladiar, aparentemente possuindo conhecimentos que em realidade não dispõem. Alguns se apresentam sisudos, mas logo se tornam loquazes em simulacro de respeitabilidade, mantendo a palavra em forma agressiva. O complexo de inferioridade que os atormenta empurra-os para a postura de aparente superioridade em que se regozijam, discrepando dos demais, propondo soluções absurdas, dissertando em torno do que desconhecem com facilidade artificial. Os portadores de silêncio moral são discretos e gentis. Normalmente cedem a palavra aos demais, comunicando-se somente quando solicitados e de maneira agradável que a todos bem impressionam, deixando nos ouvintes um contributo valioso, decorrência de seus conhecimentos, de suas experiências ou de outros que merecem credibilidade. Os grandes mestres da humanidade falavam menos do que os intrujões e aventureiros, porque a sua mensagem era sempre simples e de fácil assimilação, enquanto que a mentira reveste-se de fantasiosa imaginação, exigindo complexidades dispensáveis à verdade. Jesus, por exemplo, era sempre comedido no falar e pródigo no agir, ensinando sem palavras, sempre que as mesmas faziam-se desnecessárias. Quando convidado a se pronunciar, fazia-o de maneira cauta, usando imagens simples, como o fez em relação às parábolas, a fim de que não mais fossem olvidados os seus ensinamentos. Falar com simplicidade é maneira de expressar evolução e profundidade de conhecimento. O importante é se fazer entendido e não apenas brilhante na construção das frases. Semelhante a uma tela, a grandeza da mesma revela-se em sua pintura e não na ornamentação da moldura. A beleza do planeta é a tela pintada pelo amor de Deus, que a esculpe no infinito que lhe serve de molduragem. Os tolos falam em demasia, e os sábios silenciam quanto lhes é possível, sem a mudez desagradável dos ignorantes, daqueles que temem a palavra ou se negam a enunciá-la. Aprende a fazer silêncio moral no teu périplo orgânico. Fala com emoção do que está cheio o teu coração, conforme a lição do Mestre de Nazaré. Medindo os conceitos antes de exteriorizá-los, tens o poder sobre eles, e logo desaparece ao serem verbalizados. Tudo quanto digas torna-se parte da tua sementeira, e tudo quanto silenciares transforma-se em contribuição valiosa para os momentos oportunos da ensementação. Nem o silêncio constrangedor, nem ao parlapatice desagradável deve ser a tua atitude existencial. Mantém o teu silêncio moral e sempre que convocado a contribuição favorável aos demais em relação ao que tens, distribui-o em palavras sábias com todos aqueles que te buscarem. Faixa 32. Beneficência e promoção humana.
Sem a menor dúvida, foi Jesus o exemplo máximo da dignificação humana. Israel mantinha nos arredores das suas cidades lugares especiais para os rancenianos e os denominados imundos, que eram proibidos de conviver com a sociedade considerada saudável. Embora a rudeza do tratamento, era uma propositura inicial de compaixão e de defesa dos males que afligiam os mais infelizes, que eram deixados em total desvalimento. Jesus iniciou o sublime serviço de caridade para com todos, especialmente com esses rejeitados e aqueloutros, os portadores das grandes enfermidades morais, escondidas sob os tecidos custosos e as aparências enganosas. Jamais selecionou quem quer que fosse, negando-lhe assistência carinhosa e socorro especial de acordo com a problemática de que se fazia portador. As suas mãos misericordiosas arrancaram da cegueira, da paralisia, da mudez, da surdez, das obsessões constritoras todos quantos o buscaram, mas também da perversidade, do ódio, da avareza, da mesquinhez, da perversão moral, dos vícios e dissolução do caráter, outro número não menor de pacientes que lhe requisitaram a compaixão. Onde quer que se apresentasse, logo era solicitado ao auxílio fraternal libertador e ao serviço de iluminação das consciências, orientando os necessitados a não mais permanecerem no erro, de modo que nada pior lhes viesse a acontecer. Com o seu retorno ao seio generoso do Pai, Simão Pedro ergueu em sua memória nos arredores de Jerusalém, na estrada que levava a Jope, o primeiro núcleo de socorro contínuo aos filhos do Calvário, demonstrando que o Evangelho do Reino era também o legado de amor vibrante a todos quantos se encontrassem sob as tenazes do sofrimento. Na casa do caminho havia acolhimento para todas as necessidades, desde o pão aos esfaimados do corpo em longas filas diárias, ao tratamento das mais estranhas enfermidades com o carinho e o devotamento que somente o amor, consagrado ao ideal da solidariedade, é capaz de realizar. Simultaneamente, eram oferecidos os recursos espirituais em forma de grandiosas psicoterapias que arrancavam as causas das enfermidades de todo porte, prevenindo o enfermo quanto à recidiva da problemática que lhe cabia evitar. Desse modo, a beneficência cristã iniciou a grande saga do auxílio fraternal a todos os indivíduos, sem qualquer preconceito em relação à sua origem, crença, comportamento, recurso, todos considerados irmãos em necessidades, filhos do mesmo Pai Altíssimo. Auxiliada nos primeiros tempos por Tiago e João, a construção modestíssima albergava com o mesmo carinho todos aqueles que tinham sede e fome de misericórdia e de amor. À medida que foi aumentando o número dos aflitos, sempre em grande quantidade em todas as épocas, foi realizada a primeira aplicação técnica do serviço social, sendo selecionados 7 membros da igreja primitiva para os labores imediatos, o atendimento das mazelas complexas, enquanto os primeiros servidores se dedicariam ao trabalho de iluminação espiritual. Na suprema ignorância que se deriva da intolerância religiosa, o sinédrio, que reunia a opulência e o desvario dos rabinos, não entendendo a grandeza do mestre, investiu várias vezes contra o seu santificado labor, tentando destruí-lo ou impedi-lo de funcionar dentro dos padrões da misericórdia e da compaixão. Quando Paulo visitou a Casa do Caminho em um dos períodos mais difíceis de sua manutenção, face ao imenso número de aflitos e os poucos recursos, o que a submetia ao talante do farisaísmo que lhe oferecia algumas migalhas,
o apóstolo dos gentios teve a extraordinária inspiração de elevá-la a núcleo de promoção humana, sugerindo que os pacientes melhorados e aqueles que se curavam contribuíssem com o seu esforço em favor da sua manutenção, aprendendo também a ajudar o seu próximo. Ao mesmo tempo, propôs que fossem convocados servidores remunerados que pudessem desempenhar o papel de auxiliares, desse modo dispondo de recursos para uma vida digna, enquanto outros ali trabalhando aprenderiam uma profissão relevante para a aquisição de melhor status social. Visitando as igrejas que fundara anteriormente, o bravo servidor de Jesus passou a solicitar o auxílio de todas elas, em benefício da Casa do Caminho, ao mesmo tempo estimulando a criação de outros núcleos socorristas em idênticos moldes aos aplicados em Jerusalém. Quando hoje o serviço social promove o indivíduo, socorrendo-o e lhe oferecendo os meios de preservação dos valores de que necessita para uma vida honorável, as lições de bondade dos que se encarregam da promoção humana, infelizmente pouco aplicadas, devem ser mantidas de forma que ninguém se sinta humilhado pela situação em que chega à instituição ou em que se encontra na sociedade. Por aquela casa passaram antigos políticos que um dia foram poderosos e mais tarde reduzidos à penúria, mulheres de alta situação anterior atiradas à mais dolorosa condição de miséria, como tem ocorrido em todas as épocas. Isto porque a existência humana apresenta sinuosidades inesperadas, e aqueles que hoje se encontram no poder, amanhã poderão ser jogados no charco e no abandono, da mesma forma que pessoas outras de alta postura econômica e social resvalam pelos abismos da decadência e da necessidade, tombando anônimas nos porões do sofrimento inenarrável. A beneficência é a mãe generosa da promoção do ser humano, aurida nos ensinamentos de Jesus e vivenciada pelos seus servidores ao longo destes 2000 anos, dedicando-se alguns à educação, outros aos cuidados médicos, mais outros à velhice abandonada, às crianças em orfandade e, por fim, grande número ao alimento, ao vestuário, ao medicamento, à solidariedade da palavra gentil e fraternal. Nunca faltará na terra, após Jesus, o concurso da sua bondade, convidando seus discípulos ao ministério do amor em ação, da alegria em ajudar e promover o seu irmão, forma superior de promover a si mesmo. Quando o Mestre se instala em um coração, o primeiro movimento desse indivíduo, agora esclarecido, é o de auxiliar o seu próximo, por entender que o significado existencial mais poderoso é amar, servindo sempre e sem cessar. Os tratadistas do serviço social e os da promoção humana, em suas cátedras onde elaboram os planos de eficiência psicológica e de aplicação racional, provavelmente nunca desceram aos abismos da miséria em que mergulham os desvalidos para conviver com eles e compreender-lhes melhor as necessidades indescritíveis. Se já ouviste o chamado de Jesus, não te ouvides do irmão da retaguarda que te olha com expressão de profundo sofrimento, necessitando de tua bondade. Talvez esteja no lar, na posição de familiar rebelde ou maldoso, no local de trabalho como adversário soez, no grupo social como aflito afligente, ou simplesmente nas vascas da agonia e da miséria de qualquer natureza, esperando a tua quota de amor. Lembra-te de servir e de ajudar, não te preocupando muito com as técnicas, mas agindo de imediato, isto porque,
A caridade, quando é muito discutida, o socorro chega sempre atrasado. Faixa 33. Coerência e austeridade. O teu compromisso com a imortalidade é portador de grave e alta responsabilidade. Ele diz respeito ao teu futuro espiritual, em favor do qual deves investir os teus melhores recursos por lhe considerar o sentido de elevada magnitude em razão de sua perenidade. Renasceste na terra com a destinação luminosa a fim de te libertar de toda e qualquer sombra que te vem impossibilitando o avanço em direção à plenitude e tens sido o fator determinante de os teus conflitos e dificuldades evolutivas. Conhecedor que és dos conteúdos sublimes da fé racional que aures na doutrina espírita, já não te podes permitir o luxo enfermiço da ignorância nem as justificativas infantis em torno das impossibilidades que te cabem ultrapassar com naturalidade e entusiasmo. A luz que te norteia os novos caminhos é bênção a que vens fazendo jus pelos esforços contínuos de libertação das mazelas que te têm acompanhado ao largo do tempo. Não mais te detenhas nos comportamentos infelizes, aqueles que proporcionam prazeres mórbidos, mais intoxicam a mente e pervertem os sentimentos, agrilhoando-te às masmorras do atraso moral. És filho de Deus, que te ama, havendo-te concedido a honra de lhe conhecer o embaixador incomparável, e se ofereceu em sacrifício espontâneo a fim de que pudesses fruir da vida, dessa vida que proporciona abundância. Antes, embora sentisses a necessidade de crescer interiormente, de fruir paz, de te encantar com todos os contributos com que a natureza te felicita, encontravas-te dependente dos instintos básicos que nutriam as paixões primárias, impedindo-te a experiência das emoções elevadas. Com Jesus, aprisionado nas torpes celas do dogmatismo e da perversidade, das superstições e fórmulas sacramentais, cuidando dos poderosos e olvidando-se dos pobres de espírito, seguias hipnotizado pela ilusão das compensações concedidas pelo arrependimento antes da morte, aguardando um céu de ociosidade e contemplação eterna, ou receando o terrível inferno, onde não vigem a misericórdia nem a compaixão. Desorientado, talvez, pela impropriedade de tais conceituações, abraçaste o materialismo imediatista e frustrante, buscando ignorar o sentido nobre da vida, procurando fruir tudo quanto o momento podia oferecer, permanecendo, no entanto, interiormente vazio de significado e desestimulado para a luta de renovação. Nesse momento significativo, porém, encontraste Jesus, descrucificado pelo Espiritismo, o companheiro dos desafortunados e dos vencidos, dos tristes e dos oprimidos, dos que choram sem conforto nem esperança, dos viandantes sem roteiro, e de braços abertos a todos alberga no seu generoso coração de mestre irretocável. Ouvindo-lhe dos lábios sensíveis a melodia imperecível do Sermão da Montanha, renasceram na tua alma as esperanças, renovaram-se os teus propósitos de trabalho, e renasceste para a vida, e agora, fascinado pelo seu exemplo de amor, tenta seguir-lhe as luminosas pegadas pelos ínvios caminhos da atualidade aflita. Não vaciles,
nem te permitas a paralisação da tua marcha. Avança resoluto e conquista o tempo, recuperando aquele malbaratado na insensatez e na desorientação. O teu compromisso com Jesus é formal e se trata de um contrato sério para todos os teus dias atuais e futuros. A sua doutrina é feita de energia e de vida, não havendo lugar nos seus postulados para a indecisão, a amargura, o arrependimento da dedicação, as negociações ilícitas muito do agrado da frivolidade humana. Aceitaste-lhe a companhia e a diretriz, havendo-te prometido fidelidade e coerência existencial em relação aos seus ensinamentos. A coerência te facultará a austeridade na conduta mental, verbal e comportamental, não anuindo aos vícios que predominam nos grupos sociais e aos quais eras afeiçoado, mudando de atitude com energia e demonstrando que já não pertences mais aos círculos dos comportamentos vãos e atormentados. A transformação moral que te deves impor inicia-se por meio dos novos hábitos mentais edificantes, deixando à margem aqueles que te intoxicavam e produziam tormentos de vária ordem. As paisagens psíquicas a que te afeiçoaste estarão sempre enriquecidas de quadros cambiantes de beleza enriquecedora que te falam de amor e de mansidão, de alegria e de trabalho, de esforço regenerativo e de aprendizagem. Quando alguém sai de uma furna onde se homiziava demoradamente, sofre a cegueira produzida pela férica e abundante luz. Faz-se necessário absorvê-la cuidadosamente, adaptando-lhe a vista e acomodando-se ao deslumbramento que os olhos enfrentam, e se tornará um novo mundo de observação. É natural, portanto, que ao se sair das densas trevas da ignorância do bem e do abismo em sombras dos torpes comportamentos, a nova paisagem produza um choque inicial, fascinando a pouco e pouco o observador que a descobre. Cultivando a saúde emocional, o candidato à ascensão não tergiversa, não sendo gentil para com os outros por meio da defecção da própria crença, mas delicadamente declinando das contribuições perturbadoras e se mantendo íntegro em grande fidelidade a tudo aquilo que hoje faz parte da sua decisão para manter o comportamento iluminativo. A sua grande preocupação deve cingir-se ao combate às imperfeições que ainda o atraem, aos hábitos que reconhece doentios e de que se deseja libertar, não facultando espaços para os devaneios inquietadores a que se encontrava acostumado. Uma agenda de preocupações novas, mais com o interior do que com o exterior da existência, toma-lhe os campos da mente e se enriquece cada vez mais ao constatar a grandeza da existência que lhe passava despercebida, porque sempre estava entulhada pelo lixo das coisas irrelevantes. Automaticamente, modifica-se-lhe a área da saúde e do bem-estar, respirando melhor o oxigênio da esperança e da alegria real, modificando-se significativamente de tal forma que se surpreende ante os acontecimentos que passam a suceder no seu caminho. Sem dúvida, é necessária a coerência entre em que se crê e como se comporta, facultando austeridade dinâmica e não agressiva em relação a tudo e a todos. Essa coerência sempre a mantiveram os primeiros discípulos de Jesus, alguns dos quais abraçaram o martírio jubilosos, cantando as glórias do céu, com ouvido dos tormentos da terra. Poderiam ter abjurado porque lhes era concedido esse direito, sob a justificativa de que, ficando no corpo, poderiam servir mais, trabalhar mais pela divulgação do pensamento de Jesus,
No entanto, sabiam que, nessa conduta, ocultava-se o medo do testemunho de provar a imortalidade e a mansidão do Rabi. Era exatamente essa coragem estoica e doce que surpreendia os perseguidores que mais se encolerizavam, temendo-lhe o sublime contágio. Como hoje não mais existem as perseguições declaradas, públicas e legais, tenha em mente que as arenas são muito mais amplas e perigosas porque se iniciam nas fronteiras do sentimento pessoal, alargando-se em direção ao mundo inteiro. Mantém-te vigilante, portanto, coerente e austero na tua vivência com Jesus. Faixa 34. Rei Solar. Após a trágica morte de Júlio César, assassinado na escadaria do Senado em Roma nos idos de março de 44 a.C., por Brutus e os inimigos que lhe tramaram a ocorrência nefasta, o segundo triunvirato constituído por Marco Antônio, Otávio e Lépido, embora as inimizades que vigiam entre os mesmos, predispôs-se a equilibrar as forças do império sacudidas pelas agressões contínuas que irrompiam de todo lado. Depois do triunfo de Otávio sobre Marco Antônio e Cleópatra no Egito, o vitorioso retornou à capital imperial coroado de glórias e assumindo a governança na condição de novo César como imperador. Anteriormente, Lépido fora mandado ao exílio distante de Roma, a fim de que não oferecesse qualquer perigo em relação à coroa. Otávio, utilizando-se do amor à pátria e dos recursos provenientes do seu caráter severo e da sua moral austera, lentamente alterou as diretrizes até então vigentes, estimulando as artes, os esportes, a arquitetura e as leis de justiça, facultando um período inabitual de paz na grandiosa potência que dominava quase 3/4 partes do mundo conhecido. Tantas glórias eram motivo de surpresa, considerando-se a belicosidade então dominante no mundo. Entretanto, essa ocorrência derivava-se da aproximação de sublimes hostes espirituais que se acercavam do planeta, modificando-lhe a psicosfera a fim de preparar o momento em que Jesus, o Rei Solar, mergulharia em suas sombras para alterar por definitivo a história da humanidade. Os carros de guerra e as legiões de soldados voluptuosos e sangue-sedentos cederam lugar aos instrumentos de construção da paz e de amanho ao solo, propiciando um período diferente em relação a todos os anteriores, repletos de beligerância e de crueldade. O berço de Jesus tornou-se o divisor dos tempos, inaugurando especial cultura e singular civilização que deveriam trocar os instrumentos de escravidão e de morte pelos recursos de inefável bem. Ficariam para trás, na memória dos lamentáveis fatos da história, as batalhas hediondas, as carnificinas brutais, as destruições de aldeias, povoados e cidades vencidos, assim como seus habitantes infelizes. Surgia um período de paz, que ficaria assinalado pelo amor e pela dedicação ao próximo, seguido pelo holocausto das vítimas que se entregariam felizes em favor da instalação da nova era. Porque ainda, no entanto, predominassem os instintos de violência e de primitivismo na sociedade, depois de ele ter implantado as bases de um novo tempo distante do poder mentiroso de César e da força bruta das legiões, ressurgiram os algozes da sociedade, dando prosseguimento às trágicas façanhas da destruição, do crime e do horror, até quando o cansaço dos réprobos e o seu sofrimento reclamarem pela paz
e pela renovação espiritual. É o que ocorre nesses tormentosos dias da sociedade. 2000 anos de a sementeira de Jesus se passaram e ainda é escassa a colheita de bênçãos. Nunca mais, porém, desde aqueles momentosos dias em que ele desceu à terra na condição de Rei Solar, o desconhecimento da verdade vigeu nos corações e nas mentes. A incomparável sinfonia das bem-aventuranças assinalou o ápice da sua presença, alterando por definitivo os códigos vigentes então, embora ainda hoje não vivenciados quanto fosse de se esperar. Os atos por ele praticados e as incomparáveis parábolas por ele narradas, nas quais vestiu o seu luminoso pensamento, tornaram-se culminantes na historiografia do planeta terrestre como o mais grandioso legado capaz de libertar os seres humanos das tormentosas paixões nas quais estorcega. Sua sublime compaixão e sua ímpar capacidade de perdão tornaram-se os mais eficazes processos psicoterapêuticos para curar as enfermidades morais e espirituais que dilaceram as criaturas e as degradam. Jesus é o marco vigoroso de um novo começo. Nunca antes ou depois dele algo havia sucedido ou se dará igual à glória do bem-fazer. Ainda há muito pranto no mundo e se multiplicam as ocorrências e as ameaças de hórridos crimes e de infortúnios de fora como do íntimo dos seres humanos. Nada obstante, as soluções já se encontram ao alcance de todos quantos anelam pela paz e pela plenitude. Jesus é o roteiro de segurança, único, aliás, que se pode seguir sem vacilações. Toda a sua vida, seus exemplos, seus testemunhos de amor demonstram-lhe a grandeza de excelente Filho de Deus, que nos veio ensinar a viver em alegria, construindo a felicidade mediante o dever retamente cumprido e a vivência do amor sem raça. A sua voz alcança a acústica de todos os corações que se detenham ao ouvi-lo. Voz alguma que se lhe equipare. Diante da atual paisagem humana assinalada pelo desar e pelo vazio existencial, pela violência e pelo mergulho no baú das paixões dissolventes, a evocação do nascimento de Jesus modifica a psicosfera mortífica dominante no momento e as vozes dos céus novamente cantam os hinos de louvor e de gratidão a Deus pela presença de Jesus no mundo. Não te permitas contagiar pela fulguração ostensiva das festas mundanas, que não têm nenhum compromisso com a sua vida. Procura evocá-lo, recordando-te de suas lições incomparáveis de beleza e de sabedoria, enriquecendo-te os sentimentos que se transformarão em sublime musicalidade de ação, em hinos de amor e de caridade conforme ele os viveu. Diminui a balbúrdia e a ansiedade que tomam conta das criaturas nos dias que precedem à evocação de seu berço humilde na gruta de Belém, vivenciando a paz e a alegria de conhecê-lo, de poderes levá-lo às demais pessoas que não compreendem o seu ministério. Celebra o seu Natal com paz no coração e programações de bondade nas suas atividades. Aproveita as doces vibrações que dominam a terra e faze-te súdito dedicado do Rei Solar, cooperando com ele na instalação definitiva da era de paz e de fraternidade, porque todos anelam.
Faixa 35. Algumas palavras sobre a autora espiritual Joana de Ângeles. Mentora espiritual de Divaldo Franco, é autora de importantes obras mediúnicas que abordam temas existenciais, filosóficos, religiosos, psicológicos e transcendentais, objetivando a autoiluminação do indivíduo. Além de se tornarem best-seller, suas obras alcançaram grande reconhecimento entre religiosos, espiritualistas, psicólogos, parapsicólogos e demais estudiosos do comportamento. Sua escrita é bela e profunda, expressão pura do amor evangélico e ensinamento prático para se alcançar alegria, paz e crescimento interior. No plano espiritual, planejou a construção da Mansão do Caminho, alusão à Casa do Caminho dos primeiros cristãos. Destacam-se dentre suas reencarnações anteriores Joana de Cusa, uma das mulheres que acompanharam Jesus durante a crucificação, Juana Inês de la Cruz, 1651 a 1695, mexicana, Soro, pseudônimo da ilustre letrada Juana Inês Dias Barri e Ramírez de Santillana, e Joana Angélica de Jesus, 1761-1822, baiana, Soror, e depois abadesa que protagonizou doloroso drama no processo de independência da Bahia. Novembro de 2011. Faixa 36. Sobre o médium Divaldo Franco. Eminente educador de almas, é um dos mais respeitados oradores e médiuns da atualidade. Recebeu mais de 600 homenagens de instituições culturais, sociais, religiosas, políticas e governamentais, entre elas: título honoris causa em Humanidades, pelo Colégio Internacional de Ciências Espirituais e Psíquicas de Montreal, Canadá, em 1991. Decreto de Ordem do Mérito Militar pelo Presidente da República do Brasil em 1997. Título de Embaixador da Paz no Mundo pela Ambassade Universelle pour la Paix, em Genebra, Suíça, em 2005. Título de Embaixador da Bondade no Mundo pela Fundação Kelsang Powell de Paddington, Inglaterra, em 2008, entre outras. Extraordinário autor mediúnico, com centenas de produtos audiovisuais publicados em vários idiomas e com mais de 220 livros, mais de 10 milhões de exemplares vendidos, concedeu integralmente os direitos autorais de sua obra para instituições filantrópicas, notadamente a Mansão do Caminho. Fiel mensageiro da Palavra do Cristo, mantém intensa atividade de divulgação do Evangelho, superando a marca de 13 mil conferências em mais de 2.000 cidades de 64 países nos 5 continentes. Fundou, em 1952, junto com Nilson de Souza Pereira e Joana de Ângeles Espírito, a Mansão do Caminho na cidade de Salvador, honorável entidade educacional e assistencial que atende a milhares de pessoas carentes, incluindo 3.000 crianças e jovens diariamente. Em suas atividades de desenvolvimento do ser,
Adotou mais de 600 filhos que já lhe deram mais de 200 netos e bisnetos. Em setembro de 2011, Divaldo Franco inaugurou a Casa do Parto, com capacidade para atender a mais de 100 gestantes por mês. Novembro de 2011.